Olá, sou eu, Vivian Carli. Começa agora mais um Papo de Imprensa, exatamente. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio Maísa Leão, uma grande mulher, né? O que você não faz, mulher? Foi a primeira pergunta já que eu já comecei perguntando. Uma mulher influenciadora, uma mulher de tantas causas, mãe, né? E tantos outros papéis que você desenvolve. Então a gente já começa contando um pouquinho quem é a Maísa Leão. Oi, Vivian, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. A gente é multimulher, né? Eu acho que eu não sou exceção. Sim. Acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também são assim. Mas a Maísa Leão, quem é? Uma mulher de 41 anos, que é mãe da Maria Eduarda, de 18 anos, e do João Lucas, de 12. Sou casada com o Matheus, sou educadora digital. Muita gente fala, qual a sua profissão? Profissão educadora digital. Eu ensino pessoas a se posicionarem no digital para construir autoridade, para vender mais. Mas dentro desse posicionamento, desse meu trabalho, surgiram as causas e hoje eu sou voluntária de algumas causas sociais. Eu sou cofundadora da APOC, que é a Associação de Apoio ao Paciente Oncológico de Cuiabá. Na APOC a gente assiste pacientes oncológicos de diversas formas, olhando desde o lado afetivo, né? Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, não é um momento fácil, até o lado material, de muitos pacientes que não têm o que comer, que dirá fazer o tratamento. Além da APOC, dos pacientes oncológicos, eu atuo hoje dentro do Teativismo, que é um grupo de pais e mães que são voluntários da AMAND, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, Neurodiversos e Pessoas com Doenças Raras. E essa associação, ela existe já há 3 anos, tem uma presidente que é a Helena, e ela cuida dessas neurodiversidades, em especial do autismo, e eu sou hoje voluntária. O que mais que eu faço? Muitas coisas. Tenho outros ativismos também, né, que estou sempre colocando nas minhas redes sociais, porque antes de tudo, eu sou uma comunicadora digital há 12 anos já. Isso é uma coisa importante da gente trazer, né? Porque muitas das nossas profissões, dos nossos caminhos, a gente vem ali no dia a dia com aquelas funções que são determinadas, né? Mas aí vão aparecendo oportunidades onde o nosso conhecimento e o nosso querer fazer, você fala, olha, acho que dá para eu abraçar essa causa, né? Acho que dá para eu entregar um pouquinho aqui, acho que dá para eu ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então a gente acaba trazendo, né, algumas funções e algumas, sei lá, alguns caminhos especiais na nossa caminhada. E aí hoje nós vamos falar de uma coisa bem específica, de um desses assuntos. Só que, olha só que interessante, na nossa caminhada, existem dores onde nós caminhamos e essas dores trazem escolhas. Escolhas para abraçar uma causa. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho como você chegou nessa caminhada, né, de escolher essa causa para a tua vida e de defendê-la e apoiar tantas pessoas que precisam. Eu cheguei no autismo, acho que da forma como a maioria das pessoas chega, por ter alguém na minha família, que é o meu filho caçula, o João Lucas, de 12 anos. Quando ele fez 5 anos, o João tinha, até os 5 anos, um desenvolvimento perfeitamente normal dentro dos marcos de desenvolvimento. Ele falou, andou, fez tudo nas idades dentro do padrão. Com 5 anos, o João começou a ter como se fosse uma regressão dessa evolução que ele teve. Ele começou a ter dificuldade na fala, ele começou a não olhar nos olhos, ele começou a não interagir na escola com os coleguinhas como ele interagia antes. Ele começou a ter comportamentos diferentes daquele que ele tinha, como se ele estivesse se tornando uma nova criança. No começo a gente não tinha ideia, né? Talvez uma fase, talvez ele passou por alguma coisa que a gente não estava entendendo e começamos a pesquisar porque ele começou a sofrer bullying na escola. E foi muito duro pra gente, porque ele era uma criança muito pequena, com 5 anos, a gente não compreendia por que ele estava sofrendo bullying. Inclusive, a coordenadora da escola foi muito solícita, nos procurou, falou, olha, a gente está conversando com as crianças, a gente está procurando entender. Às vezes ele ia entrar numa brincadeira e logo tinha uma criança falando, ai, sai, você é burro, você não sabe brincar, e ele chorava. E aquele problema, a gente começou a pesquisar o que estava acontecendo. E ela falou, olha, eu acho que o João pode ter um problema de audição.
que ele não presta tanta atenção assim na aula, eu vejo que ele voa, que ele começa a brincar com lápis, começa a fazer coisas que ele não está ali, parece que ele não está ali. E a gente começou a ir para fono, ir para neuro, e as mães que estão nos assistindo, que passaram por isso, com certeza sabem, é uma jornada, é uma via crucis. E nessa jornada se passaram 5 anos. Foram 5 anos de muitas consultas, de alguns tratamentos, de alguns diagnósticos que no começo não foram corretos, até a gente chegar no diagnóstico do autismo. E quando a gente descobriu que era autismo, eu já estava estudando, quase uma especialista, mãe especialista em autismo. Na verdade, para nós foi um alívio ali, porque a gente estava andando no escuro, sem saber o que nosso filho tinha. E o dia que veio o autismo, eu já não estava mais naquela fase do luto, naquela fase da negação. O meu filho não vai ter o desenvolvimento de todas as outras crianças, porque eu queria saber o que ele tinha, como que eu podia ajudá-lo. E depois que eu descobri que tem 2 anos que ele teve o diagnóstico, 5 anos nessa peregrinação, eu decidi que eu ia falar sobre isso e me posicionar e ser voluntária para ajudar outras famílias que estivessem passando por isso. E aí foi assim que eu entrei. Teve alguma situação mais em especial, assim, um momento, até para que quem nos acompanha entenda que uma situação que você olhou e falou assim, não, existe alguma coisa além que eu preciso pesquisar, alguma situação, uma rotina que aconteceu que você falou assim, não, existe alguma coisa além, eu vou investigar e independente do que for, eu vou estar aqui. Teve algum momento, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente sobre durante esses 5 anos? Então, eu acho que os principais momentos foi depois dos 5 anos que ele começou a sofrer bullying, a gente começou a procurar na escola o que estava acontecendo. A sensação que dava era que o João estava desconectando de nós. Então, esse não olhar no olho, né? A criança que é autista, ela não fica conversando olhando no olho, ela vai desviando o olhar. Porque para ela é quase uma dor olhar no olho, porque ela olha e vê muitos detalhes. Então, para ela não ficar vendo aqueles detalhes, ela desvia o olhar. Sim. Então, quando o João começou a desconectar de nós, teve esse alerta. Outra coisa, normalmente autista não é tudo igual, não é toda criança que vai ter os mesmos sinais, mas eles fazem muito, balançam as mãos, né? Sim. Esse flap, que se chama, esse balançar, ele começou a fazer. Nisso, eu já estava pesquisando o que estava acontecendo com ele, já comecei a achar sintomas de autismo. Então, flap com as mãos, os pulinhos, andar nas pontas dos pés. Os sinais foram aparecendo, eu fui meio que ticando, sabe? Só que, ao mesmo tempo, tinha algumas coisas que não eram clássicas do autismo. E isso me confundia, porque o autismo é um espectro. A gente tem na mente o que é um autista, mas eles não são aquele perfil do filme, né? Sim. Tinha o filme Rayman, eu sou da década de 80, você é mais nova. Não se engane, Maísa, não se engane, então somos da mesma época. Maravilhosa. Estamos tudo no mesmo barco aqui. Quem é da década de 80 vai se lembrar desse filme Rayman. Sim. E era aquele autista que se balança, não verbal, que não consegue interagir de forma alguma, totalmente dependente. Só que o autismo não é só isso, ele tem vários graus. Mas nesse momento dessa desconexão, foi isso que chamou a atenção. Foi o que foi mais forte. É bem profundo, na verdade, e o conhecimento é uma arma, né, nesse momento. Maísa, voltando aqui para o nosso bate-papo, trazendo muito sobre o conhecimento sobre autismo, você trouxe, na tua última fala, a importância de observar, né, que foi uma coisa que você disse, os pequenos sinais, né? O sinal da desconexão, do olhar, né? Gestos com o corpo se expressa, né? Porque é a forma como a gente tem realmente de se expressar. E você trouxe também situações de vários graus, né? Que é uma coisa importante, eu acho que a gente precisa trazer isso para as pessoas, porque às vezes você teve, por exemplo, mais sinais. Tem mães e tem situações, e tem gerações que viveram com filhos autistas, a gente estava até falando um pouquinho nos bastidores sobre isso, e as pessoas nem se tocaram sobre, né? Então, são vários graus, né? Tem aquele grau de uma coisa muito imperceptível que às vezes nem atrapalha muito e tem coisas que acontecem que acabam, né, fazendo com que a pessoa tenha que ter um olhar e um cuidado especial.
Eu queria que você trouxesse um pouquinho, já de todo esse tempo de estudo que você passou, você falou, já me especializei, né? Então, eu queria que você trouxesse pra gente. Na verdade, assim, o autismo, ele ainda é um pouco mais confuso, porque houve uma mudança, né? Do que se chama de CID. CID é a classificação das doenças, síndromes que as pessoas têm. Então, hoje o autismo é a CID-11. E o que significa isso? Existe o autista leve, o moderado e o severo. Essa era a forma como falava antes, mas ela é mais didática para entender. Então, o meu filho, por exemplo, ele é autista leve. Talvez por isso passava imperceptível, vamos dizer, algumas coisas. O autista moderado, ele normalmente é um autista que ele não vai ser tão funcional. Ele não vai conseguir, às vezes, vestir uma roupa, ele não vai conseguir comer sozinho, ele não vai conseguir pronunciar as palavras. E o autista severo é aquele que se balança, que tem crise, que tem convulsões, que realmente é muito dependente. Com a evolução da medicina, esse nome leve, moderado e severo mudou para nível de suporte. O que é nível de suporte? É o quanto esse autista, essa pessoa, precisa de terapias, de ajuda, de cuidador, de gente para ajudar. Então, hoje o meu filho, que é leve, virou nível de suporte 1. Ele precisa fazer fono, ele precisa fazer ecoterapia, ele precisa de psicóloga, ele precisa de diversas terapias, mas ele consegue ir para a escola sozinho, ele não precisa de alguém dentro da sala de aula com ele, então ele tem o nível de suporte 1. Quem era o moderado, nível de suporte 2. É aquela criança que precisa de todas as terapias que o nível de suporte 1 precisa e mais um pouquinho. Ele precisa, às vezes, de ajuda para comer, ele precisa de ajuda dentro da sala de aula, uma assistente terapêutica que vai ficar do lado dele falando, você compreendeu? Adaptando o material, senão ele sozinho não vai conseguir evoluir. E o nível de suporte 3 é aquele que, às vezes, nem consegue ter essa interação na sociedade, que ele precisa tomar remédio, ele precisa de um atendimento dentro de casa para fazer desde as necessidades mais básicas. E aí é importante a gente entender que isso não é fixo, por isso que mudou. Quando a gente falava antes, ele é autista leve, aí a pessoa pensava assim, então ele é leve, ele vai ser assim, assim, assim. Não, porque se ele é um leve que tem terapia, ele vai ficar super bem. Se ele é um autista leve que nunca fez terapia, que às vezes nem sabe que é autista, ele não vai ter uma vida totalmente funcional. E às vezes um autista moderado, que teve muita terapia, muito suporte, um diagnóstico precoce, vai ter uma vida melhor, com mais independência do que aquele que era leve. Sim. Então, por isso falar hoje nível, porque esse nível sobe e desce. Às vezes uma criança autista está com terapia, está fazendo tudo, está num nível 1. De repente, a mãe ficou desempregada, a família não conseguiu mais pagar ou não teve acesso às terapias pelo SUS e essa criança ficou sem terapias e ela vai piorando e passa para um nível 2. Então, isso hoje, ele caminha. Cada autista tem que ser olhado por um médico, por uma equipe multifuncional e essa equipe vai falar para a mãe, o seu filho hoje é nível 1 de suporte. Hoje ele está nível 2, hoje ele está nível 3. E isso pode melhorar e piorar também, infelizmente. A família, nesse momento, ela tem um fator assim, eu sempre falo que quando existe uma situação dentro da tua família, independente do que seja, a pessoa que vive a situação, né, a criança, mas a família também, né, ela entra ali numa missão, né, uma missão especial, né, e essa missão especial traz muitos aprendizados, né, muitos, eu acho que são dinâmicos e claro que feliz as pessoas que fazem disso uma causa, né, para ajudar outras pessoas, porque é para isso que a gente está aqui, é sobre isso, né, é sobre o que a gente espalha no mundo, é sobre o que a gente conecta, mas assim, trazendo isso para o dia a dia de uma mãe, assim, como é lidar, aprender a lidar com as nossas próprias palavras que são pesadas muitas vezes, a nossa às vezes falta de esperança em alguns momentos, porque ninguém está o tempo todo esperançoso, ninguém está o tempo todo positivo, né? Ninguém está o tempo todo animado, porque para você manter alguém animado, às vezes a mãe, eu gosto muito de falar que é a âncora, né, de um lar, e aí às vezes ela precisa guardar a dor no bolso,
né, com que um outro familiar seja um pouco mais paciente, para que um outro tenha um olhar mais de esperança e de cuidado. Como é lidar com essas emoções? Então, na verdade, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque a gente tem dados que as mães de autistas, mães de crianças com deficiência, 80% são mães solo. Não porque não tinham se casado ou não tinham um pai conhecido, mas porque muitos pais vão embora. Então, infelizmente, a gente tem poucos casos como o meu, onde eu tenho o meu marido caminhando junto comigo, me ajudando, me dando suporte, tendo o mesmo interesse que eu tenho. Então, assim, as mães precisam de colo também. É muito difícil para uma mãe de criança com deficiência, de criança autista, de criança que tem essa dependência da mãe estar ali sempre bem, sempre dando suporte. Normalmente, o que ela faz? Se abandona. E essa mãe que se abandona, ela começa a correr pela vida do filho, porque o acesso à terapia é difícil. A gente ainda não tem políticas públicas tão claras, a gente não tem um centro de atendimento, por exemplo, referência no Mato Grosso, nas nossas principais cidades. Então, na própria Cuiabá, né, capital do estado, a gente não tem um centro de referência que acolhe e atende. Então, essa mãe, se ela faz via SUS as terapias, as que ela consegue, ela tem que entrar em ônibus, ela tem que carregar essa criança, uma terapia num lugar, a outra terapia no outro. Muitas vezes ela perde o emprego, porque ela precisa estar presente, dando suporte. Então ela não consegue ter um emprego, ela não consegue ter uma renda. São tantas as situações que essa mãe passa que muitas vezes ela fica doente. Ela fica doente fisicamente, ela fica doente mentalmente, e não é porque ela não aceita o autismo do filho, mas é porque ela está exausta. Então, assim, para quem é parente, é amigo, faz parte de alguma roda que tenha uma criança autista, olhe para essa criança com afeto e olhe para essa mãe como se ela estivesse pedindo socorro, porque com certeza ela está. E muitas vezes, né, nós mulheres, nós temos essa dinâmica de achar que a gente dá conta de tudo, né? E eu sempre que vem uma mulher aqui, que a gente conta uma história, que a gente traz essa fala, eu sempre gosto de ressaltar que você pedir ajuda é você ser forte. Né? Porque a vulnerabilidade, nós somos vulneráveis e tá tudo certo. Então, eu até falo que eu desconfio daquela pessoa que fala que tá tudo bem sempre, não e existe, que não tem problema, né? E que tá sempre... A gente tem sim os nossos problemas, a gente tem sim os nossos momentos, né? E tem causas, e a gente tá aqui realmente pra gente precisar, né? E é importante, como você mesmo disse, né? A mãe precisa de colo, a mãe precisa de afeto, então muitas vezes ela não vai pedir. Então até fica um recado, vou reforçar o recado aqui da Maísa. Você que tem aí uma mãe, e não só o autismo, como é qualquer outra carga pesada que muitas vezes, às vezes é cuidar de um familiar, né? Que não ficou ninguém, às vezes não ficou nenhum sobrinho, nenhum filho, às vezes você tem essa responsabilidade, essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de, às vezes, conversar. Às vezes essa pessoa só precisa ter um dia, né? Um dia, tipo assim, olha, eu vou ficar aqui com a criança, vai andar, vai fazer uma caminhada, vai visitar uma amiga. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente tem tanto isso tão normal que a gente acha que isso não é dádiva, mas isso é dádiva. Então, eu convido você, mulher aí, ou homem, né? Que esteja vivendo alguma situação aí perto, faz o que a Maísa falou, vai lá e faz sua parte. Ajuda um pouquinho, acho que um pouquinho de cada um aí já alivia bastante. Mas, assim, historicamente falando, né, a gente falou um pouquinho do dia a dia, de como lidar, mas historicamente falando, é recente, né, que se fala mais sobre, né, é uma coisa muito nova, e até você trouxe, hoje, não existem ainda políticas efetivas, né, e que olhem para o autismo com carinho, né, para toda a situação, né, que não é só da criança, da família, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, por que que isso começou, quando isso começou a ser cuidado, né? Então, assim, porque você já virou uma autoridade no assunto aí, trazer um pouquinho para quem não sabe e até para que as pessoas que às vezes não têm conhecimento possam também começar a entender um pouquinho mais e de repente ajudar também de alguma forma. Então, na verdade, eu fui aprendendo cada vez mais porque além de me tornar ativista, eu fui vereadora por 60 dias, por Cuiabá. E quando eu entrei na vereança, eu fui justamente buscar o que a gente tinha de leis
que a gente tinha de políticas públicas, por que as pessoas ainda não entendiam muito, né? Então, só para a gente ter um panorama, a Lei Berenice Piana, que é a lei que dá os direitos aos autistas, a lei específica, ela é de 2012. Então, assim, não é tão recente assim, são 10 anos, né? Porém, o autismo, conversado da forma que a gente está vendo agora, ele é recente, porque as pessoas escondiam, né? Muitos pais de autistas escondiam o filho em casa não por vergonha, mas por medo dessa criança sofrer preconceito, porque sofre até hoje. Por proteção, né? Por proteção. A gente tem, por exemplo, a carteirinha do autista, aqui no estado de Mato Grosso tem essa carteirinha. Tem pais que não fazem por medo do filho ficar carimbado. Então, na verdade, é aquela dúvida, busco o direito do meu filho, mas exponho para o mundo que ele é autista, como que esse mundo vai acolher esse meu filho? Então, a gente fica com esses medos. Então, essa lei, ela é uma lei muito boa. Se ela fosse cumprida à risca, a gente teria terapias contínuas, personalizadas, a gente teria uma escola realmente inclusiva, preparada para receber essa criança, esse jovem. A gente teria inserção no mercado de trabalho, porque hoje tem muitos autistas adultos que descobriram agora. E aí, por que está tendo tanto... Tem gente que fala assim, tá na moda, tá em alta. Não fale isso, por favor. Dói no coração de uma mãe. Desnecessário. Eu já ouvi essa frase não poucas vezes. E assim, sempre falei, por favor, não fale isso. Porque, na verdade, mudou o CID, né? Que a gente começou no início do programa falando. E essa CID-11, ela conseguiu trazer para o autismo o que era, por exemplo, síndrome de Asperger. Todo mundo falava os pequenos gênios, né? O meu filho se encaixa nesse perfil. E aí muita gente vai falar, que legal, um filho gênio. Ele é gênio para muitas coisas, matemáticas, às vezes técnicas, mas o básico da vida, que é fazer amigos, por exemplo, é uma grande dificuldade que ele tem. Então, o João Lucas tem 12 anos e hoje ele tem 2 amigos. Então, assim, é muito raro você ver uma criança de 12 anos ter apenas 2 amigos, porque para ele fazer amigos é muito difícil. Então, a gente precisa compreender que o autismo não está na moda, que é recente esse boom de diagnósticos e a gente sabe hoje que oficialmente 1 em cada 44 crianças é autista. Então é um índice muito alto e a gente tem que ter em mente que agora a medicina evoluiu, a informação está chegando até as pessoas. Esse diagnóstico que está acontecendo hoje, que não acontecia um tempinho atrás, ele é um diagnóstico que veio da evolução da ciência, da sociedade do conhecimento. E as políticas públicas ainda não acontecem, talvez por uma falta de interesse político, né? A gente precisa, o censo que foi feito no Brasil, que trouxe um número de 2 milhões de autistas no país, ele é de 2010. Então, assim, esses 12 anos que se passaram, com certeza esse número aumentou consideravelmente. Então, a gente precisa que os agentes políticos olhem para o autismo e entendam que é uma grande parcela da população. E se essa parcela não tiver terapias, a gente vai ter adultos não funcionais. Adultos que vão custar caro para o Estado, adultos que não vão conseguir um emprego, que não vão conseguir se casar, que não vão conseguir ter filhos. Então, investir nessas crianças é dar a oportunidade delas serem pessoas independentes. E isso é importante para nós. E é importante essa sua fala de trazer, porque eu acredito que muita gente que está te ouvindo agora vai falar assim, meu Deus, eu acho que eu vou buscar esse diagnóstico. Igual é o caminho? Então, o caminho do diagnóstico, ele realmente não é um caminho fácil. Sim. Por quê? Porque você não pode, em uma consulta, uma pessoa falar, você é autista. Se isso acontecer, desconfie, porque não é tão fácil assim. São sinais, são muitos sinais. Então, o primeiro médico, a primeira pessoa que vai poder olhar você e dizer se você é ou não e te encaminhar para esse diagnóstico é o psiquiatra ou o neurologista. No caso de uma criança, psiquiatra infantil ou neuropediatra. Faz-se uma avaliação com o neuro ou com o psiquiatra. Feita a avaliação, que é uma avaliação clínica, ele vai pedir alguns exames. E aí são exames de imagem, como tomografia do cérebro, exames de sangue. Tem autista que o exame de sangue dá alterado, tem autista que não dá. Então também é preciso uma interpretação. Nessa hora, normalmente o médico pede uma ajuda
de uma psicóloga, uma neuropsicóloga, que vai fazer uma avaliação neuropsicológica. E então, juntos, eles vão fechar o diagnóstico. Às vezes, esse diagnóstico vem de uma fono, vem de uma terapeuta ocupacional, vem de um fisioterapeuta, de pessoas que compreendem o autismo, mas ele não pode dar o laudo, aí ele vai encaminhar. Então, se você desconfia, psiquiatra, neuropediatra ou neurologista, no caso de adulto. E aí o seu caminho vai abrir. Pelo SUS, o que acontece? É muito difícil achar a consulta com o psiquiatra, porque você precisa passar por uma unidade básica de saúde, pedir para aquele médico da família, ou ginecologista, no caso de mulher, ou o clínico geral, encaminhar. E aí entra numa fila longa na central de regulação, porque esse neurologista, esse psiquiatra atende toda uma gama de doenças psíquicas, síndromes, o autismo que não é doença, que é um espectro, né? E aí a pessoa tem que insistir ali para caminhar, porque viver sem o diagnóstico é viver no escuro. Isso que você trouxe eu acho que é pior, né? Quando a gente sabe que tem algo errado, mas a gente não sabe o que é, né? E aí a gente não sabe como lidar com isso. Porque a partir do momento que você, né, já sei o que é que eu tenho, né? E isso até vale para outras situações, eu já sei o que é isso. Vou lutar, né? Até trazendo um pouco sobre o câncer, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não quero fazer o exame para detectar. Mas se você detectar mais rápido, você luta mais rápido contra, você busca, né? E você tem chance, você né? Tem chance. Porque agora, o diagnóstico tardio, ele é sempre ruim. Ignorar que acontece algo, porque muita gente ignora, muita gente não quer ver o óbvio, né? Então ela fica mascarando, arrumando justificativa, arrumando desculpas para não enxergar aquilo e não já entrar, né, de fato, com uma ação, né, que é o que você fez. Você foi procurar entender, vai procurar os especialistas. É claro que é um caminho que não é fácil. Não. Não é fácil. Não foi, não é e não será. Com certeza. Né? Mas vai ficando com o tempo, você vai se adaptando. Eu acredito que vocês devem ter criado outras estratégias, e a outra forma de ver a vida também, né, Maísa? Sim, com certeza. Eu agradeço a Deus por ter tido o João Lucas na nossa vida. Eu falo que é um grande privilégio ser mãe dele, porque é difícil, claro que é. Se eu pudesse escolher, né? Muita gente fala assim, não vamos romantizar. Óbvio que se eu pudesse escolher que meu filho não fosse autista, eu escolheria por ele, porque ele sofre. Ele sofre muito com preconceito e ele sofre muito com essa compreensão dele mesmo, porque o autista sabe que ele é diferente. Então a gente luta para que ele se ame, para que ele se desenvolva, para que ele tenha orgulho de ser quem é e como é. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe para nós uma sensibilidade diante da vida que a gente não teria. Uma gratidão pelas pequenas coisas, pelas pequenas conquistas. Às vezes um pai fica assim, meu filho vai lá e joga bola, você tem que ser o melhor, você tem que fazer gol. E eu só quero que meu filho ande com o pezinho reto. Eu só quero que ele tenha equilíbrio. Porque o autista tem dificuldade de ter equilíbrio. Eu quero que ele tenha propriocepção, que é essa capacidade de se movimentar, de pegar, de fazer movimentos finos. Então a gente aprende que às vezes a gente sonha com um filho que só tira 10, com um filho que é o campeão, com um filho que é o melhor. E isso é um peso. A gente tem que sonhar com um filho feliz, né? E ele trouxe isso para nós. Eu acho que é a forma como nós somos criados, orientados, né? Isso é muito pesado. Certa vez eu estava numa situação também assim, e aí o menino estava triste. Filho de uma pessoa próxima, assim. E aí eu perguntei, por que você tá triste? Ele falou, porque eu tirei o 2º lugar. Olha só, né? E aí eu falei assim pra ele, falei assim, mas 2º lugar de quê? Coisa de notas da escola, né? Aí eu já dei uma segurada no coração, porque eu já acho isso uma coisa muito... que não acho legal isso. E eu falei assim, mas quanto você tirou? Aí ele, eu tirei 9. Aí eu falei assim, mas não é melhor que 8? Né? E aí eu comecei, mas você é bom em todas as matérias? Aí ele, não, eu sou bom em tal matéria, tal matéria. Eu falei assim, mas então vamos começar a pensar pelo lado do que você é bom. A gente precisa ser bom em tudo? Eu falei, você acha que sua mãe é boa em tudo? Você acha que seu pai é bom em tudo? E aí eu vim conversando com aquela criança e ele, tia, eu não tinha pensado desse jeito. Olha que legal. Mas é uma coisa dolorosa, porque desde criança, nós pais, nós professores, nós avós, né, a gente já tem essa tendência de querer cobrar só nota alta, né, para que o filho seja descolado, para que o filho seja desenrolado, para que o filho seja esperto, que é uma coisa até natural que veio de trás, né, e a gente precisa, eu acho que trazer esse conceito mesmo, de trazer com que seu filho ele seja
feliz, Sim. né? E que ele consiga entender que a vida não são só flores e que a gente precisa aprender a lidar, né, com os nossos desafios. Maísa, nesse momento eu queria que você trouxesse, nós estamos entrando aí no nosso último bloco, né? Acaba Passou tão rápido tudo aqui. Mas esse último bloco eu acho que o importante é a gente chamar as pessoas, né? Trazer as pessoas para como eu posso ajudar, como eu posso colaborar. Se eu tenho alguém na minha família, no meu ciclo de amizades, né? Ou não tenho, porque tem gente que não tem mesmo contato, como que essa pessoa pode colaborar para esse mundo de mais inclusão, de mais acolhimento, de mais interação? Olha, eu aprendi que inclusão é uma decisão. Porque a gente não tem como dizer que incluir é fácil, né? É mais fácil a gente lidar com quem é parecido com a gente. Mas quando você decide, eu vou incluir, eu vou ser instrumento, eu vou ajudar os outros, eu vou fazer parte dessa sociedade. A gente fala tanto da sociedade que é diversa, de homens, de mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas sem deficiência, de quanto é importante a convivência entre esses grupos diferentes, a tolerância, o respeito, a dignidade. É uma decisão. A gente tem que decidir olhar o diferente. Então, às vezes você vai ver uma criança em crise num shopping e você vai pensar, nossa, por que essa criança está gritando? Esses pais não deram educação. Pode ser uma crise de desregulação de um autista. Pode ser uma criança que está passando ali por uma situação horrível e uma mãe angustiada, sozinha, com todo mundo olhando para ela. Então, o que você pode fazer? Você pode chegar perto dessa mãe e falar, posso te ajudar? Posso segurar sua bolsa? Você quer que eu faça alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes a gente vê uma criança gritando e a gente fica incomodado num restaurante. Será que essa criança está gritando à toa? Será que ela está gritando porque ela é mal educada? Será que ela não está tendo uma crise ali? É uma criança. A gente cobra tanto, né, das crianças. A gente tem uma sociedade hoje que cobra que crianças sejam maduras enquanto adultos brigam entre si porque pensam diferente. Então, eu acredito que a gente, enquanto cidadão responsável, enquanto pessoa ética, enquanto pessoa cristã, a gente precisa olhar para o outro e pensar o que ele está passando. A empatia, né? Que a gente tanto fala. Praticá-la, né? Praticar a empatia. O que é empatia? Empatia não é adivinhar o que o outro está sentindo. Empatia é chegar até o outro e dizer como é que eu posso te ajudar. Então, se você tiver uma pessoa autista aí perto de você, se você tiver um autista em casa, a gente tem que viver essa luta. A gente tem que levar para as pessoas o que é o autismo, falar, não ter vergonha, se posicionar, porque o preconceito, ele vai continuar existindo se a gente continuar escondendo. Ele vai continuar existindo se a gente não debater o assunto. Esse é o mês da conscientização do autismo. E eu agradeço o espaço que vocês deram aqui, porque esse espaço é o que a gente tem que fazer, não só esse mês, mas todos os dias, para a gente ter uma sociedade que compreende e que a hora que vê uma criança em crise, a hora que sabe que uma família tem um autista, entende que tem que estender a mão por afetividade, porque somos, no final das contas, todos irmãos, né? Sim, e uma coisa, uma base importante que a gente podia trazer é a escola, né? Com certeza. Eu acho importante a gente falar sobre esses educadores, sobre esses coordenadores, professores que estão ali lidando, às vezes, mais tempo com aquela criança que os próprios pais, né? A função do CAD, né? Que é uma pessoa que cuida, né? Então, a gente trazer também que essas pessoas também precisam, né? Elas estão ali lidando, digamos assim, de frente, né? Elas estão lidando no dia a dia, né? E aí, às vezes, essas pessoas também entram no momento que elas também precisam, né, de um apoio até para elas poderem enxergarem isso. Sim, eu acho que é importante levar para a escola essa união entre escola, pais, terapeutas, porque o que acontece hoje? A CAD, por exemplo, ela é uma cuidadora. Sim. Ela não é uma terapeuta para o autista. Então, ela seria a base da base. Já é difícil ter uma CAD. Muitas mães não têm. E, às vezes, quando essa CAD está lá dentro da realidade, essa mãe que conseguiu, tem, às vezes, escola que proíbe a CAD de conversar com a mãe. Como que essa mãe vai conhecer melhor essa criança se ela não pode conversar com a mãe, que é quem está? A escola não tem uma equipe multiprofissional e terapêutica, reúna com os pais.
reúna o coordenador, o diretor, os professores, uma reunião numa sala simples com os pais. Mãe, como que é seu filho? O que ele gosta? Pode pegar nele? Não pode? Como ele é? 15 minutos de uma conversa realmente afetiva, realmente atenta. Eu sei que a profissão de professor, ela é uma profissão difícil. Muitos professores são sobrecarregados, trabalham horas extenuantes, não ganham um salário que condiz com o que fazem, mas estamos todos na dor. E se a gente não conversar, se mãe não conversar com professor, coordenador não conversar com mãe, CAD não conversar com mãe, coordenador e professor, a gente vai viver nesse barulho intenso que só faz mal para as nossas crianças e para todo mundo que está envolvido. Sim, com certeza. Então, eu acho assim, importante você que nos acompanha, eu acho que a comunicação, né, o poder da comunicação é justamente para poder entregar informações que muitas vezes a gente passa despercebido, a gente não lê sobre, a gente não ouve sobre. Tem outras coisas que acabam aparecendo na frente. Eu acho que trazer assuntos importantes como esse é a nossa obrigação, né, como, enquanto cidadão, enquanto o ser humano, né, trazer assuntos de quem vive essa realidade, né, e de quem luta por essa causa. Então, assim, a gente usa isso e a gente quer que você, que nos acompanha, entenda e busque mais entender, e busque mais cooperar, e busque mais decidir incluir, né, e busque mais decidir estar presente, decidir entender, sair do campo da ignorância, né, e buscar um pouco mais sobre conhecimento, não falar bobagem, né? Às vezes só de você não falar, você já está ajudando, Já né? ajuda muito. Às vezes só de você não falar besteira para as pessoas, você já está ajudando. Não pegar só aquele noticiário, né? Às vezes só a manchete e já sair falando coisas. Eu acho que a gente tem que procurar entender um pouquinho mais, trazer um pouquinho o assunto com um pouco mais, assim, sair um pouco do raso, eu acho, né? Um pouquinho mais de conhecimento. E se você não sabe, não fala. Sim, com Não fala o certeza. que não Pergunte e escute, né? Escute, busque saber, busque conversar com quem já viveu, busque conversar com especialistas profissionais. Olha a quantidade de profissionais que a Maísa falou que é envolvido numa situação, né, como essa. Então, eu acho que assim, você pode sim, você pode buscar, você pode tentar entender, você pode buscar colaborar de alguma forma, ainda que você não tenha um caso diretamente ligado na tua família, mas com certeza, se você dá uma observada, com um pouquinho mais de atenção, você vai encontrar. É um amiguinho do filho, né? Às vezes é na natação que o filho faz, ou num trabalho alternativo que você tem, às vezes é no seu trabalho, às vezes tem uma colega de trabalho que vive essa situação, às vezes chega atrasada, e aí a gente tem aquele hábito de querer criticar, fulana vive de atestado, fulano chega sempre atrasado, e a gente às vezes não vai tentar entender o que está acontecendo, como você mesmo disse, e aí a gente faz o quê? O julgar, que é muito forte em nós. Então, assim, vamos tirar o julgamento, né? Vamos colocar a palavra acolhimento, percepção e fazer o que a gente pode. A gente não dá conta de fazer tudo, tá tudo bem também, mas dentro das nossas possibilidades, por que não tentar fazer? É isso. Mas você abriu várias caixinhas na minha cabeça. Que bom, que bom. E acho super fantástica todas as suas falas. A gente poderia abrir vários programas para falar de várias causas e você está convidada para voltar mais vezes. Então, a minha palavra finaliza aqui de gratidão, gratidão pela tua entrega, gratidão pelo teu conhecimento, gratidão pela tua causa e parabéns, né? Parabéns mesmo, sim, por você não desistir, por você ser forte todos os dias, apesar de ter um dia que você fala, hoje eu não queria ser forte, mas você vai lá e se mostra ali forte, presente nas suas causas, nas suas lutas diárias, únicas lá de dentro da tua casa e dessas outras que, né, englobam o mundo, englobam muitas pessoas. Então, gratidão por esse ser humano que você é e por compartilhar isso conosco aqui. Obrigada, muito obrigada, Vivian, muito obrigada a todos que nos assistiram. Me sigam nas redes sociais, @MaísaLeão, MaYSaleao no Instagram. Manda direct, conversa comigo por lá. Eu acho, tem uma palavra que eu trago, conexão é poder. Conectar com as pessoas, com o mundo, com a vida que a gente vive de verdade, sem estar no piloto automático. Foi isso que me trouxe até aqui. Não sou uma pessoa nobre por estar nas causas, na verdade são as causas que me alimentam, são as causas que me tornam mais humana. E hoje eu compreendo que foi desígnio de Deus, as causas foram um presente. E elas estão me transformando muito mais do que eu estou transformando a sociedade. Mas é cada um, formiguinha, fazendo um trabalho, não desistindo, continuando, que a gente vai mudar aquilo que a gente não
quer para nós e não quer para quem a gente ama. Com certeza. Muitas vezes a grande causa da sua vida talvez não tenha acontecido ainda, tá, gente? E tá tudo certo, mas às vezes acontecem situações que você fala, mas por que isso está acontecendo comigo? E talvez se você parar um pouquinho para observar, você vai entender que talvez seja esse o grande propósito de você estar aqui. Gratidão, Maísa. Gratidão para quem nos acompanha. Esse foi mais um Papo de Imprensa, um papo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei aqui. E para você acompanhar na íntegra, acompanhar toda a nossa programação, acesse a nossa plataforma de streaming agropus.tv e para mais notícias no site www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!